Tá no ar o primeiro episódio aqui do nosso canal Paixão Nacional. E esse canal consiste no quê? Consiste em a gente trocar ideia. Eu criei esse canal para expor as minhas opiniões e ouvir as opiniões de vocês. Então, é um canal para quem é apaixonado por futebol. Eu sou apaixonado por futebol e se você tá aqui, você também é apaixonado por futebol. Eu pretendo colocar vídeo todo pós-rodada, ou seja, a maioria dos jogos acontecem sexta, sábado, domingo e até segunda, ou sábado, domingo e segunda, ou quarta e quinta, depende muito dos... Tem jogo até na terça, né? Então vai depender aí da CBF e dessas logísticas deles que não dá para entender muito bem. Mas eu pretendo então, ou seja, se tiver 3 jogos naquele dia, eu venho aqui, falo daqueles 3 jogos, dou minha opinião, quem jogou mais, sei lá, essas coisas aí que acontecem. E hoje a gente já começa falando de quem? Do São Paulo. O São Paulo tem sido aí um destaque negativo nos últimos anos, né? E é estranho falar isso, porque eu não sou São Paulino, eu sou santista, e eu vivi, cara, o começo aí dos anos 2000 até os anos 90 ali, e tirando os 2 brasileiros que a gente ganhou, a partir de 2002 o Santos começou a se destacar, mas mesmo assim, enfrentar o São Paulo era um sufoco. São Paulo era exemplo, São Paulo era tipo assim, você quer ser bem sucedido, você siga o exemplo do São Paulo. São Paulo dentro e fora de campo, em administração, presidência, jogadores, comissão técnica, até em venda de camisa, era referência no futebol nacional e vem vivendo uma fase aí, acabou de ser eliminado pelo Atlético Paranaense em casa. É mais uma eliminação aí nesses anos sofríveis que o São Paulo vem tendo e desde 2012 não chega em uma decisão, lembrando daquela decisão da Sul-Americana lá contra o Tigre, não me recordo contra quem foi, que nem teve segundo tempo e complicado, cara. O torcedor São Paulino aí tá passando por maus bocados e um jogo aí, pelo que eu vi do jogo, um jogo sofrível, vamos dizer assim, muitas finalizações, mas poucas no gol. O São Paulo abriu 2-0, eu achei que o jogo estava ganho, sinceramente, não achei que o Atlético Paranaense fosse reverter. O Atlético Paranaense é um time muito bem treinado, inclusive, pelo Fernando Diniz, mas imagina, você está na tua casa, a torcida comparece, você precisa ganhar aí por 2 gols de diferença, ou 1 gol para ir para os pênaltis. Você abre 2 gols de diferença em casa, a torcida em êxtase, e mesmo assim você consegue sofrer um empate e ser eliminado da competição. Então muitas coisas têm que ser revistas ali no São Paulo e isso vem de cima, cara, porque o modo como o São Paulo vem sendo eliminado não dá pra entender. Foi assim contra o Corinthians e foi assim contra o Atlético Paranaense. Era jogo para o pessoal experiente chegar e colocar as coisas no devido lugar, saber o que fazer, na hora que fazer, do jeito que fazer, ter experiência. O São Paulo tem experiência. O São Paulo tem experiência, porque seu Diego Souza, seu Nenê, eles são jogadores experientes. Inclusive outros ali, o próprio Petros é experiente, o Jusilei é experiente. E eu não sei o que acontece, o erro vem lá de cima e é cada vez maior quando você vê o time, o desempenho do time em campo é muito sofrível e eu sinto falta do São Paulo campeão. Eu sinto falta do São Paulo campeão no Brasil, apesar de ser santista, pode parecer estranho, mas hoje em dia jogar contra o São Paulo, não, sabe, perdeu até aquele ar de jogaço, porque o São Paulo vem sofrendo muito, e não digo instituição, camisa, peso, o São Paulo é tricampeão mundial, tricampeão da Libertadores, um dos maiores clubes do Brasil e do mundo, mas os jogadores que estão lá, a presidência que está lá, e tá complicado ser São Paulino nos últimos anos aí, e eu espero que isso se ajeite, né, porque não deve estar legal. Mais uma eliminação e do jeito que foi, sofrível. E então, fica aí um alerta aí pro São Paulo, viu? Porque o time não é ruim, tradição tem, mas nada funciona. Então, eu não sei nem o que falar a respeito disso. E outro brasileiro que sofreu muito hoje foi o Vasco. O Vasco foi jogar lá contra o Racing na Argentina, já estava em uma situação extremamente complicada no grupo,
depois de perder em casa para a Laú, empatar com o Cruzeiro em Minas. Hoje foi na Argentina e tomou um 4-0 assim, que não foi brincadeira não. O time sofreu, a gente sabia que ia sofrer, desde das eleições lá que tiveram, que foi uma coisa assim absurda, e isso consequentemente iria refletir em campo. Além de o Vasco não ter um elenco assim para disputar tudo que vai disputar esse ano, tem camisa, tem história, tem tradição, mas elenco é super importante e o ambiente estava terrível, e mesmo assim o Vasco conseguiu passar da pré-Libertadores, que é muito difícil, hoje em dia é muito difícil. Por exemplo, a Chapecoense, que ficou pelo caminho, pegou o Nacional do Uruguai, um tricampeão. Então hoje para você passar da pré-Libertadores vai ser muito difícil, e o Vasco passou da pré-Libertadores. O Vasco chegou na final do estadual, então o Vasco fez muito, só que na Libertadores, na fase de grupo, foram 3 jogos, 2 derrotas e um empate, e a derrota de hoje por 4-0, onde não viu a cor da bola. O Racing é um time muito perigoso, muito bom, os brasileiros têm que ficar de olho nesse time, sim. O Cruzeiro já sofreu lá na mão deles, o Vasco agora sofreu, e esse time vai dar trabalho, e não é pouco. O Cruzeiro joga hoje pelo grupo ainda, né? Já tá jogando, inclusive, eu acho, no horário aqui que eu tô gravando o vídeo. E vamos ver, são os brasileiros, na minha opinião, que estão aí ameaçados de não se classificarem para a próxima fase. Mas se tratando de Vasco e de Cruzeiro, a gente pode esperar tudo e eles reverterem essa situação e se classificarem. Mas a situação não tá fácil, é um grupo muito difícil o deles. Os demais brasileiros, o Corinthians jogou ontem, venceu fora, o Independente, não acho que vai ter dificuldade de se classificar. O Flamengo empatou, apesar de o Flamengo, ele é complicado. É um clube que tem tudo na mão, tem o jogo na mão e mesmo assim cede e não vence os jogos. Ontem mesmo o Flamengo começou avassalador, achei que ia atropelar, acabou empatando em casa contra o Santa Fé, mas acho que também classifica. Os demais brasileiros acho que também classifica, assim como o Santos, Palmeiras. E se eu estiver esquecendo de mais algum, me perdoe, mas eu acho que todos classificam. E é isso, a gente se encontra aqui, então, no final de semana, né, na rodada do Brasileiro. Provavelmente no sábado já vai sair um vídeo novo sobre os jogos daquele dia, assim no domingo e assim na segunda. Eu espero que vocês gostem aí, se vocês gostarem, se inscrevam, curtam o vídeo, deixem um like aí, compartilhem com os amigos e por favor, deixe a sua opinião aí nos comentários sobre a situação do São Paulo nos últimos anos, sobre o Vasco da Gama na Libertadores, sobre os demais brasileiros na Libertadores e o palpite de vocês aí na rodada do Brasileirão, o que vocês acham que vai acontecer, o que não vai acontecer. E é isso aí, eu espero que vocês gostem do canal, que a gente vai se ver muito aqui, vai expressar muita opinião aqui. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.